gente? Cadê você, povo do meu Deus? Cadê você, povo do meu Deus? Porque nós chegamos no Deus me acuda. Deus me acuda, né? E aí a pergunta é: de onde virá o socorro diante de todos os acontecimentos que já estão se precipitando a nível de planeta, né? A última aí é esse círculo de fogo e as consequências dele, como um altar que vai ser colocado, né, em cima da cabeça de todos nós e aonde vai ser, olha o termo, deitada a oferenda. A oferenda vai ser deitada, gente. Nós estamos falando de um evento planetário, e que vai impactar aí, né, todo o nosso hemisfério sul e provavelmente o hemisfério norte. E o epicentro dessa invocação é o Brasil, né? É o Brasil. Mas agora eu não vou me ater a isso ainda, né? Isso é material para uma próxima live, que é uma bomba, é material para o Código de Enoque, né? Nesse sábado agora, você que não está no Código de Enoque, você corra, mas agora nós vamos saber sobre um armamento que foi desenvolvido, né, por brasileiros para o tempo do fim, para o tempo do fim. Você já se deu conta que estamos no tempo do fim? Você coloca o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Você acha que não, você coloca o número 2 e a cidade que você está vendo e ouvindo. Você doe 5 centavos de real, de dólar, de euro, para impulsionar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai ficar impactado, impactada com tudo que vamos ouvir a partir, né, lá de Mafra, ok? Lá em Santa Catarina, a mesma Santa Catarina que está envolvida aí com acontecimentos bizonhos, olha só o termo, bizonhos, a nível de Brasil e mundo, também é palco de um processo na cidade de Mafra que está revolucionando, ok? Através de um equipamento, e na realidade não é um, né? Eles estão desenvolvendo vários tipos de equipamentos para o enfrentamento desse tempo do fim. Você sabe que o tempo do fim é uma janela de tempo. Nós estamos numa janela de tempo e a última coisa que nós temos agora é tempo para brincar com o armamento que já está operando no sistema hídrico global, especialmente no quesito ocidental. Então, você entrou, coloca número 1 ou 2. 1, você acredita que a chapa está quente, ela vai ferver mais. 2, você acha que não está acontecendo nada, nada, nada. Né? E aí você bota também a sua cidade, ok? Nós vamos ouvir o professor Claudinei, que é CEO do Grupo Mafra, do sistema Aqua. Ele já, com essa, deve estar perto aí da 60ª live conosco, ok? Essa live foi uma convocação minha, porque nós precisamos entender do dano que estão trazendo até nós, ok? Para acelerar essa epigenética, que eu vou chamar do inferno, né? A epigenética do inferno. Isso também vai ser live aí, né? E eu vou jogar esse conteúdo dentro do Terapia Integrativa Cristã, o TIC, que inclusive agora, né, meados de fevereiro, pós-carnaval, o Claudinei, professor Claudinei, vai estar dando aula para a turma do TIC 2, terminando a doutora Silmar, aí entra o doutor Claudinei fazendo atualizações em relação às aulas que ele já deu para nós aí no TIC 1, né? Que mudou a cabeça, gente, de muita gente. Muita gente está fazendo TIC, né? Entendeu a gravidade
do que temos enfrentado, e eu tenho tido essa oportunidade de caminhar com o professor Claudinei. Eu creio que ele vai estar com a gente lá em Florianópolis, também no dia 28 de março, palestrando com a gente, explicando e demonstrando o armamento, porque agora é uma questão de armamento. Você tem que entender o seguinte: se você estiver armado, você vai conseguir se safar. Se você não estiver armado, você é o tonto, a tonta do pedaço, porque não está fácil. Porém, pode ficar mais difícil daqui para frente. Então, você nos ajude, compartilhe o material, a entrega depende de você. Mete aí 10 importante, 10 importante, 10 importante mais 5 vezes, ok? Pede o like para a galera que for entrar, 2,50 centavos de real, dólar e euro, ok? Nos ajude, gente, nos ajude a alcançar pelo menos uma pessoa que precisa desse armamento na sua vida, na sua casa, que pode fazer a grande diferença agora, pós-carnaval, em frente ao que nós vamos enfrentar. Círculo de fogo, invocação a céu aberto e ação de coleta na lua de sangue do dia 3 de março. Então, nós temos um portal aberto de 14 de fevereiro até 3 de março. É chapa quente, hein? Chapa quente. E nem vou falar do navio para não dar problema. O problema de navio não é meu, é da Marinha. O problema de navio não é meu, é da turma lá do CRJ, né, do CRM do Rio de Janeiro. Então, é esses caras que têm que dar conta aí dessas condições, porque eu estou igual o Zeca Pagodinho, eu só ouvi falar e nem quero pensar nada, não quero nem pensar nada. Minha mente, nesse sentido, eu estou focado nas soluções para agora. É agora, é now. Você tem que gerar a solução agora na sua vida. Professor Claudinei, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, doutor Alex, mais uma vez, né? Estamos aqui passando um pouquinho do conhecimento de estudo, entendendo um pouquinho, né, dessas novas, vamos colocar ferramentas, né, que a gente vem desenvolvendo e elas vêm sendo feitas algumas cópias, então quero falar um pouquinho disso hoje também, mas eu quero entrar aqui num caminho que a gente está vivendo aqui hoje em Mafra, terrível, né? Eu chamo isso de terrorismo por duas grandes instituições aqui da nossa cidade. Uma delas, uma empresa já com nome aí no mercado, contaminaram um rio aqui em Mafra e acabou um produto que desenvolveu uma alga e esta alga, ela por completo, matando toda a vegetação e todo o ser daquele local. Então, estamos numa briga aqui ambiental gigante, gigante. Um deles, uma das empresas, Aterro Sanitário. Então, o Aterro Sanitário, que já está aqui há mais de 30 anos, ele está colado na cidade e, por volta de mais ou menos uns 10 km, nós temos um dos rios que abastece a nossa cidade e esse rio está totalmente contaminado com metal pesado. Então, nós vamos entrar hoje falando desta área aqui da nossa região para a região de todos os seus internautas, para entender o que fazer no momento oportuno, terrível como esse. Porque, por exemplo, o que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo do amigo, do parente. Nós estamos falando de um problema público, né? Então, a gente vai entrar hoje aqui para dar uma aula um pouquinho sobre esses metais pesados. Vamos falar também de algumas ferramentas que podem ser utilizadas, né? E são desenvolvidas aqui mesmo para o trabalho, né? Então, vai ser uma alegria, satisfação minha,
né, receber o seu convite novamente e a gente poder estar aqui. Ansioso para estar no TIC aí o mês que vem e darmos mais, né, a oportunidade de pessoas nos entender um pouquinho do que fazer para melhorar a nossa saúde. Ok. Pedir só ao Murilo, Murilo, dá uma olhadinha aí na tua emissão para nós, que em algum momento está querendo dar corte e essa live não pode cortar nada. Né? Dá uma olhadinha aí como é que está a tua emissão, como é que está a tua internet. Gente, vocês estão recebendo bem aí, o professor Claudinei, estão me recebendo bem. Dei uma sequência de ok, coloquem 10 importante, 10 importante, 10 importante, né? A Rosa Guima é do TIC 2, ó, vai ter aula com o professor Claudinei. A Rosa, inclusive, conheceu o Claudinei no último encontro, né, lá em São Paulo, né, que ela esteve comigo lá, com o professor Claudinei. Teve uma turma do TIC lá com a gente, do TIC 1 e TIC 2 lá, junto com a nossa coordenadora, né? A doutora Marisa, que hoje está fazendo aniversário, Cláudio. Marisa hoje está comemorando. Ó. Marisa Janeiro faz aniversário em fevereiro. Meu Deus! Muito show, né? Ela o sobrenome é Janeiro e ela faz aniversário em fevereiro. Quer dizer, então o negócio ali é chapa quente aí da Marisa. Mas, meu amigo, explica para nós aí. Eu estou agora assustado com você disse, porque aconteceu com o Rio de vocês aí, porque em Taubaté nós tivemos um acidente também. Não sei se você soube, tem pouco mais de 30 dias, houve um acidente também lá, junto ao Rio, lá ali em Taubaté também. Uma empresa acabou também tendo problema, né? E esse trem, pelo que você está sugerindo, né, ele não vai embora, ele vai deixando resíduos ali desse lençol, é isso? Exatamente, doutor Alex. Nós tivemos aqui recentemente uma empresa internacional, né? E aqui já virou público, né? O problema é grave. Um dos rios que correm, circulam e desaguam no Rio Negro, tá? Então soltaram, né? Muito ferro, fósforo, churume, metal como chumbo, níquel, cromo, e um desses metais ele se desenvolveu a uma alga e esta alga ela tomou conta e fechou por completo o rio sem passar oxigenação e todo o peixe foi contaminado por mercúrio, chumbo. Então parou a pesca ali, pessoal que né, tem ali as suas fazendas, os sítios, as moradas ao lado do rio, né, perderam uma boa parte da sua parte de alimentação, né, também de lazer, e toda a parte de vegetação foi destruída, e nós estamos falando aí em questão de 10 anos, tá? E agora aí o Ministério Público assumiu, né? E aí, então, essas empresas começaram a fazer aí a limpeza deste rio para que volte à vida a algo que somos dependentes 100%, que é a água, né? Então, infelizmente, muitas das pessoas que nos assistiram, nos assistem, nos ouvem, muitas vezes passa despercebido e procura outros caminhos, tá? E nós aqui, com a ferramenta dentro do seu canal, temos tido a oportunidade de apresentar o que vai acontecer nos próximos dias, nesta geração e na próxima geração. O problema é grave, o problema não é algo apenas para vender um produto, porque o problema está lá, e se não tiver um produto para fazer a eliminação, praticamente nós não vamos ter mais vida. Eu, entendendo ali o início, né, da sua apresentação, né, do princípio do fim, tá? A gente entende que água, para mim, tá? Ela pode causar o fim da humanidade, porque se nós não tivermos água, não tem o que vive, nada vive, nada. Né? Então, entender que tipo de água nós estamos consumindo, entender que tipo de água está chegando para mim, que tipo de água chega na sua casa e o que tem nessa molécula da água. E aí é uma coisa que para muitas pessoas, doutor Alex, se torna aqui, ó, vou vedar, não quero ver, não quero ouvir,
né? Ah, ele está ali porque quer vender um produto, né? E a pessoa não foca no que é realmente foco. Olha, nós estamos falando de um problema iminente, grave, e aqui vai ser acompanhado da toxicidade do mercúrio, né? Está aqui, ó, mercúrio, chumbo e cádmio. Um dos metais, doutor Alex, que tira a oxigenação da água, tira a vida da água e pode tirar a vida de um ser humano. Então, quando falamos de momentos hídricos, né, que nós não temos uma aula hídrica nem no primário, não temos uma aula hídrica no ginásio e não temos uma cadeira hídrica na faculdade, não temos um professor que explique que água tem que ser potável, água tem que ter mineral, água tem que ter hidrogênio, água tem que ter oxigênio, senão nada vai viver ali. Então, para mim, isso já é o princípio do fim. Porque, olha, vai dizer para mim que vai acabar a água no mundo? Não. O mundo, a água, é desde que ela foi formada, ela vai continuar no seu ciclo sem acabar. O que vai acabar é a água potável. Nós vamos ver muitas guerras, doutor Alex, ainda iniciando pela água. Porque aonde tiver água, a parte mais forte vai querer tomar e ela vai ficar com essa parte. Então, entender que uma ferramenta, no momento de uma explosão, né? Eu estava conversando agora com a doutora Alexa, né? E a gente bateu um papo muito legal. Ontem ela levou nosso projeto para o Japão, aonde este projeto, doutor Alex, vai chegar ao filho do Masaru Emoto aproximadamente daqui a uns 30 dias, que é o período que temos para que este veículo chegue até as mãos dele. E ele fala para mim assim, ó, através da doutora Alex, que lá, a doutora Alexa, né, falou para nós que lá não tem um problema de cloro, mas não tem um problema de flúor, mas tem um problema do cloro. O que muitas ainda das pessoas aqui no Brasil não entenderam que cloro, ele tem uma composição de mercúrio. E quando eu aplico mercúrio na água, eu intoxico a composição mitocondrial com oxigênio, tirando a vida ou, né, de um projeto, vamos colocar marítimo, né, ou de um projeto humano, ou de um projeto de ave, né? Então, nós estamos falando de um chumbo que nós vamos dar uma aula aqui hoje, entendendo que as pessoas que estão nos assistindo, se puder dar um clique, 2 cliquezinhos na tela, compartilhar esta aula, porque aqui nós não vamos falar apenas de você comprar uma garrafa, porque garrafa é muito barato. Tem garrafa aí no mercado, doutor Alex? Olha, essa garrafa aqui, ó, é uma garrafa idêntica à nossa, idêntica, tá? Vou até tirar do corpo aqui, ó, entendendo que a marginalização da informação, ela pode colocar pessoas boas, né, com dúvida daquilo que a gente aqui está construindo. Então, veja, ó, é uma garrafa igualzinha, ó, correto? O coador interno ele é diferente. E eu vou mostrar para você que ela não é igual. O vidro são iguais, tá? Porém, o que compõe o material interno, vou abrir aqui, ó, isso está sendo comercializado aí já a nível de, né, nacional, tá? Então, olha a diferença aqui, ó. Os caras colocaram um tubo plástico, tá? Com alguns minerais aqui dentro, tá? Colocou um tubo plástico, ó. Isso aqui é plástico, ó, tá? Ele vai dentro do coador. Então, eu vou pegar aqui o nosso coador e aí você vai entender que não é igual, tá? O fundo aqui ele é maior, ó. Ó, o nosso ele é retinho. O fundo aqui ele é mais longo, ó, tá? Então, são materiais totalmente diferentes, mas parecidos. O que muda aqui, tá? Porque quando eu acoplo um plástico dentro da água, ó, vou fechar aqui no coador, eu tenho plástico. Quando o plástico aquece, libera xenoestrógenos. O pior, nós aplicamos aqui, doutor Alex, um complexo de mineral aprovado pela Anvisa, pelo Inmetro, pela ISO 17025, que ela é internacional, e é por isso que nós, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos,
em Dubai e agora chegando no Japão, eu posso garantir que nós estamos amplamente cobertos pela realidade dos fatos de laudo, de trabalho científico, e não apenas vendendo um produto que pode chegar para você parecido, né? Então, não tira cloro, não tira mercúrio, não tira flúor, tá? E você compra a garrafa, pode comprar mais barato, mas não tem um laudo, não tem uma certificação. Eu não vendo garrafa de vidro, eu vendo um projeto que pode salvar a sua vida e a vida da sua família, do seu filho, do seu neto, da próxima geração que aqui está chegando. Eu vou mostrar mais uma aqui, ó, que é essa aqui, ó, tá? Uma garrafa aí que está sendo comercializada no Brasil por R$ 500, tá? Aqui no nosso programa, a nossa garrafa custa 1.180, com o seu cupom de desconto, a pessoa paga 740. E eu vou mostrar para você aqui que o projeto está completo, ó. Eu não mexi em nada dela, tá? Mas vou colocar água aqui dentro, ó, e ela alcaliniza. Ela chama alcalinizar, porque ela tem mineral para isso. O que eu vou mostrar para você aqui, ó? Projetos que está sendo comercializado aí no Brasil, tá? Deixa eu fechar ela aqui, que ela derrete todo o mineral, né? Ó, nós vamos chacoalhar isso aqui, ó. Já vai esbranquiçar porque o mineral vira pó, tá? Eu vou fazer um teste para que vocês acompanhem com muita cautela, tá? Eu vou jogar essa água aqui fora, ó, ok? Ó. E vou coletar a mesma água que nós fizemos o teste na garrafa, tá? Então, todo cuidado é pouco, porque muitas vezes o que está fazendo a coisa certa é criticado. E o que está fazendo a coisa errada é louvado, né? Ele vai falar, não, o cara fez um negócio lá e está cobrando caro, e o outro fez igualzinho e está vendendo barato. Eu vou fazer mais um teste aqui, ó, com uma garrafa de hidrogênio também, tá? Então, são 3 produtos aí. E quem nos assiste, doutor Alex, pode fazer o teste em casa, pode preparar os mesmos testes que eu tenho, que você pode comprar. Então, ó, nós vamos ligá-la, tá? Ela vai ligar o LED aí, ó, acho que dá para ver aí pela função. Murilo vai puxar e ela está fazendo a hidrólise aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, eletricamente. Então, eu tenho um produto elétrico que pega uma pastilha, libera a hidrólise e ela gera, então, hidrogênio molecular, tá? Então, ó, nós temos 3 material aqui, certo? E eu vou fazer 3 testes para vocês entenderem, a quem nos assiste, para que tire o messismo, né? Que é tudo igual, que tudo funciona, né? Então, nós desenvolvemos um trabalho aqui no Brasil que tem documento patenteado, registrado dentro da área química, que é a 9ª região da área química no Brasil, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com a nossa garrafa, tá? Para você entender que não é igual, ó. Então, a nossa garrafa, tá aqui a água. Eu vou aplicar aqui ortotoledina, ó. Tá lá, ó, aplicar ortotoledina. Nós vamos pegar esta garrafa aqui, ó, que está completinha, e nós vamos aplicar aqui, então, a ortotoledina. Tá lá, ó, tudo ao vivo, tá? Então, ó, nós vamos pegar essa daqui, ó, e vamos colocar, tudo está trabalhando ao mesmo tempo, e nós vamos aplicar a ortotoledina, ó. Então, tá aí, ó. Você já compara que, na realidade, não são produtos iguais, tá? Então, são mais baratos, né? Não tem um trabalho científico, não tem aqui, ó, tá? Um registro na área química, um registro de saneamento. Então, não é apenas colocar um produto, né? É colocar realmente 40 anos de trabalho, 40 anos, né, de função química no Brasil, atuando para desenvolver um produto que pode trazer, né, um procedimento aí muito importante. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou colocar a água desta garrafa aqui, ó. Olha. E vou trocar, tá? Vou colocar a água dessa garrafa
Aí, ó. E aí eu vou mostrar para você que isso não quebra metal. Porém, esta água aqui pode mudar a tua vida. Ó. Era a mesma água, todo mundo comparou, né? E viu aí. Então, vamos deixar aí por alguns segundos, tá? E você vai entender o que é quelar um metal, o que é eliminar as substâncias tóxicas que eu vou apresentar para você hoje aqui nesta live e gostaria que você encaminhasse isso, tá? Ó, eu vou pegar essa água que era da nossa garrafa e vamos aplicar aí, ó, para você entender, ó, aqui já quelei o metal, ó. Não existe mais um metal. Então, isso aqui é propaganda enganosa, tá? E aí, muitas vezes, você acha lá na internet e fala assim, não, mas é tudo igual. Então, hoje, eu estou mostrando para você aqui, ó, e está aí, ó, todo o procedimento que não é igual, tá? Então, o pior, doutor Alex, é eu pegar uma garrafa que não tem nada aqui dentro, ó. Eu vou abrir ela aqui para você ver, ó, tá? Ó, e ela tem um tubo de plástico, então aqui não passa nada. O que é que eles falaram para nós lá, tá? No dia que eu fui lá. Ó, você vai colocar a água da garrafa dentro, vai plasmar a sua água, ótimo, concordo, não tiro a razão do plasma, mas o que tem que fazer? Você coloca a água aqui, ó, e aí eu te pergunto, o plástico que está lá dentro, o mineral não sai aqui. Não adianta chacoalhar, porque aqui não vai mudar nada, tá? Mas eu quero mostrar para você, para que fique muito claro, tá? Que esse trabalho da Aqua não é um trabalho de enganar, não é um trabalho de enrolar, ó. Tá aí, ó. Vou mostrar para você, porque aqui não quela metal nenhum, ó. Tá lá o metal, ó. Certo? E aí, o que ele me vende, doutor Alex? Uma caixinha, tá? Uma caixinha, tá aqui, ó. E dentro da caixinha vai vir alguns comprimidos. Então, eu tenho que tirar o comprimido daqui, colocar dentro da garrafa e tomar água com um comprimido dissolvível, tá? Ele vai dissolver lá o comprimido, né? Então, quero dizer para você que, assim, se você entende que esta garrafa, ó, aqui não aconteceu nada, da torneira, e eu vou mostrar para você o que isso aqui é capaz de fazer. Segundos, ó, aqui você vai chacoalhar, rapar o mineral. Mineral natural, gente, cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, zeólita, turmalina, serafim, marfim. Mineral que tem que estar presente na água de consumo. E que, em vez de eu tomar mineral natural, tá? E aqui não é uma reposição hormonal, vai reposicionar cálcio, potássio. Eu não estou fazendo reposição de mineral. Eu estou aplicando na hidroxila da água o que ela precisa ter para quelar o metal. Ó, aqui a água já ficou um bom tempo, tá? Então, vamos colocar aqui de novo, ó, e vamos ver se ela vai eliminar alguma coisa aí, tá? Então, as propagandas que se vêm, né, entendendo que temos feito um trabalho maravilhoso, doutor Alex Alves, há mais de anos, tá? Desde 2023 a gente vem atuando na área de medicina e agora eu vou mostrar para você, ó, que esta água aqui consegue quelar um metal que nenhuma outra garrafa no Brasil consegue fazer o trabalho. Então, nós não estamos aqui para divulgar apenas uma venda de um produto, e sim para você aprender que todo resíduo gerado por indústrias no mundo, não é só no Brasil, que pode incluir metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, produtos químicos tóxicos como solventes, ácido, óleo, tinta e derivados que vão fazer uma mutação genética e causar um dano no seu sistema imunológico, que é o que nós chamamos aqui de alostase, tá? É você ter uma alostase. Então, nós estamos falando de plástico que está dentro de uma garrafa que não poderia estar aqui. E quem construiu me fala que é médico, que é terapeuta. E aí eu te pergunto, como que um terapeuta, sabendo que o plástico é um derivado do petróleo, e quando eu aqueço o plástico, ó, e aí
eu venho com garrafinhas iguais a essa, ó, aqui não tem marca, mas aí eu fico brincando com a garrafa, quebrando o plástico, microplástico, nanoplástico, e aí eu vou ainda abro a garrafinha e consumo a água. Gente, isso aqui, ó, isso aqui é um derivado de petróleo. Quando aquecido, ele libera xenoestrógenos, hormônio feminino, que causa mutação genética, que causa dano no sistema hormonal. Então, se a nós ainda não aprendemos, é porque realmente a gente quer ficar de vendas nos olhos, entendendo que, para mim, está tudo certo. Se vai ficar doente, se vai morrer, né? E quando ficar doente, lembre-se, ninguém daqui vai ajudar você ou te auxiliar a eliminar a toxina que foi aplicada na circulação sanguínea. Então, o Brasil e o mundo vivem momentos, doutor Alex, de engano, de mentira, de pessoas que atraem pessoas boas, ok? E negligenciam a saúde dessas pessoas. Claudinei, deixa eu só pegar um gancho aí, antes de você avançar. Gente, olha só. O que o professor Claudinei colocou é gravíssimo. De 0 a 10 é 15 na gravidade, porque nós estamos falando de alostase neural, alostase geral, estamos falando de amiloidoses, estamos dizendo que você pode estar fazendo uso, ou alguém da sua casa, de um instrumento que não está colaborando para a melhora do quadro, e, pelo contrário, você pode se surpreender em algumas situações porque você está precisando de uma situação A e está fazendo uma situação B. Então, entenda que eu sei que a gente fica meio nervoso, meio agitado, meio irritado, toda vez que a gente é contrariado nas nossas pseudo-verdades. Então, entenda que doutor Alex, pastor, capelão, irmão, professor, reverendo, amigo, né? Poeta, profeta, escritor, só a misericórdia de Deus, ok? Quando eu cheguei até a Aqua, eu cheguei pela insistência do Claudinei num congresso a nível nacional e internacional, e aí ele me disse o seguinte: olha, você precisa ver o que eu faço. E foi desse jeito, gente. Aí eu fui lá para ver o que ele fazia. Ele me mostrou, como está mostrando para você, só que lá, à época, não estavam as garrafas dos concorrentes juntos. Né? E parte dessa concorrência eu já conhecia. E não fazia uso justamente porque eu não via credibilidade científica que me desse a segurança de poder chegar e dizer, não, é isso aí, e isso é desse jeito. Ok. E aí, o Claudinei me deu uma garrafa para teste. Ó, você faça uso e me diga. 3 dias, eu liguei para o Claudinei e disse, Claudinei, eu quero saber mais, porque eu percebi mudanças a nível corporal, gente, corporal. Então, é mudança sistema gastrointestinal, é mudança em qualidade de sono, é mudança na hora de ir dormir, é mudança em relação a pernas cansadas, é mudança a nível de fadiga e é mudança a nível de fome, ok? Então, rápido, eu identifiquei um monte de coisa que estava acontecendo no campo da disposição, inclusive. Eu falei, cara, o que tem dentro dessas bolinhas? Então, a parada foi justamente isso. O que tem dentro dessas bolinhas? E aí eu fui para o Claudinei para saber mais sobre os minerais, mais sobre os laudos, para poder daí entender e compreender aquilo que estava acontecendo. De lá para cá, gente, nós temos juntos aí
milhares de casos atendidos a nível de Brasil e pelo mundo, já que eu sou responsável por uma boa parte, né, da indicação a nível planetário. Então, foi para Dubai, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, foi para a Ásia, porque a gente deu voz a um trabalho que nós aprendemos a confiar. Todo dia eu sou abordado, gente, sem exagero. Todo dia alguém me manda algum tipo de proposta, alguém quer vincular alguma coisa, e eu tomo muito cuidado. Você vê que aqui eu só tenho a Aqua, eu só tenho a Ozonotec e a doutora Silmar por hora. Somente esses três que a gente conversa sobre assuntos que estão acontecendo e que o produto deles pode nos auxiliar, ok? No meio de tudo isso. E hoje eu convoquei o professor Claudinei justamente para que ele mostrasse esses equipamentos e você entendesse, porque isso chegou na minha mão, inclusive lá em Taubaté, eu falei com ele na época, inclusive em Taubaté me mostraram um que tem um cristal ainda, os caras meteram um cristal ainda dentro lá do bendito do coador, por lá de fora do coador, ok? E aí prometendo fundos imundos em cima desse processo. E tudo que chegou até mim, que eu coloquei para teste, né, foi não aprovado. E hoje eu pedi para ele o seguinte: faça para todo mundo ver, ok? É o que você viu aí. Então, toda vez que você vê algo semelhante, não é igual. Semelhante não é igual. Por exemplo, eu e o Claudinei somos parecidos. A única diferença é que eu tenho cabelo e tenho barba. Mas somos parecidos. Ok? Somos iguais? Não. Não somos iguais. Ok? Mas somos semelhantes? Somos. Ó, macho biológico alfa, macho biológico alfa. A diferença é que ele rapou o cabelo, eu não quis rapar o cabelo ainda, ele rapa a barba e eu deixo a barba. A nossa diferença está aí. Percebeu? Somos a mesma coisa? Não, não somos a mesma coisa. Claudinei é um jovem, ainda está em processo de amadurecimento, e eu já sou um ancião, já corrido aí pela vida. Então, a diferença, gente, você tem que entender o que nós estamos te apresentando. Quem entendeu até aqui, coloque para nós 10 importantes, 10 importantes, 10 importantes. Agradecer a Rosa Guima, que já colaborou com a live. Pedir para você fazer igual a Rosa, né, que é aluna nossa do TIC 2, colaborar. Ela botou aí que ela não desgruda da garrafa dela, e é verdade. Quem tem acesso à água que é colocado ali, né, o uso do equipamento da água, fica difícil beber outra água, tá, gente? E até, Claudinei, se puder mostrar o líquido escuro logo, mostrar água de bolinha, mostrar aquele líquido obscuro, né? Como reage à questão de oxidante, porque você, gente, você precisa entender que nós chegamos numa bifurcação. Numa bifurcação. Nessa bifurcação, você vai ter que fazer uma escolha. A minha escolha foi, ó, eu uso, esposa usa, filho usa, nora usa, a filha, o genro, as netas. E detalhe, eu fui mais além. Eu botei o purificador deles, eu botei o do chuveiro deles. Nós estamos no Rio de Janeiro, que o chuveiro não tem. Primeira coisa que a esposa disse, Alex, está começando a pele a ficar, né, já meia áspera. E aí eu disse, é a quantidade do cloro. Né? Nós temos que botar o equipamento também aqui. Porque em Taubaté, lá na base, nós já estamos usando, né, o filtro. Você toma banho, né, a tua pele fica sedosa. É isso aí, ó, é esse cara aí. Quando você... Eu estou no Rio, que não botei esse equipamento ainda, né? Eu tenho que pegar com o Claudinei aí para a gente poder colocar aqui no Rio. Resultado, né? Nós já sentimos diferença na pele, gente. Já começou a pele a querer ficar áspera, enrugada, já perdeu o brilho. A pele já começou a perder o brilho
Isso com 3 banhos só que a gente tomou aqui, desde a nossa chegada. Percebeu? Então, salta aos olhos a diferença do que a Aqua produz dos equipamentos. Eles têm equipamento para tu botar na entrada da tua casa, eles têm equipamento para poder colocar aí para você fazer uso com ozônio molecular, ok? Eles têm essa aqui que produz hidrogênio molecular mecanicamente. Então, a Aqua é um conjunto de projetos que, de fato, funcionam. Eu estou aqui para dar testemunho disso, gente. Funciona, ok? E eu, com eles aí, nós devemos ter para mais de 5.000 pessoas tratadas diretamente pelo quesito Aqua, gente. Então, é muita gente, muita gente. Sabe quantas reclamações eu tenho da Aqua? Nenhuma. E eu ainda aprendi um monte com eles. Inclusive, o pessoal lá, a sogra da minha filha, que também usa, chegou e falou: não, o meu aqui deu ferrugem. Eu falei: não é ferrugem. Isso aí é causado pelo infravermelho. Eu aprendi com ele. Peguei o coador dela, lavei o coadorzinho dela, aí mostrei para ela, falei: está aqui, ó, intacto. Aí ela ficou boba, falou: poxa, eu pensei que eu tinha perdido o coador. Eu falei: não, você estava perdendo era o juízo, porque não tinha problema na peça. Mas a galera não quer entender o que está ali. Ele olhou aquilo ali diante de desespero. Então, entenda que tudo isso está ligado à hipóxia cerebral, falta de oxigênio mitocondrial, e quando você faz uso sistemático da água da Aqua, muda tudo. Tudo. Cãibra desaparece. Eu tinha problemas de cãibra, acordava 3 horas da manhã, cheio de cãibra, por causa do tipo de trabalho que eu realizo, muito tempo, às vezes, sentado. Gente, eu durmo e acordo sem cãibra nenhuma, sem nada. Sumiu tudo. Sumiu do articular, sumiu tudo. Percebeu? Então, entenda que o que está sendo passado é surreal. Se você tiver interesse, você manda mamadeira do ancião. O zap é o 21 995 31 34 67, Murilo. Mudou, porque o outro bugou com o atentado de São Paulo. 21 995 31 34 é igual ao anterior, muda 67. 21 995 31 34 67. Aí no zap você manda lá mamadeira. Mas vamos lá, meu amigo. Então vamos lá, doutor Alex. Foi importante a gente passar essas informações, porque quando a gente fala de uma live, ela pode vir de 500 a 10 mil, como já fizemos aqui. 500 pessoas a 10 mil pessoas, 5 mil, 4 mil. Então, muitas vezes a gente faz uma live e a pessoa se empolga pelo que eu falo aqui e fala: vou comprar uma garrafa, né? Vou comprar uma garrafa dessa. Gente, isso aqui não faz milagre, porque eu não vendo milagre. Nem eu, nem doutor Alex, tá? Isso aqui é uma ferramenta para você, para que você entenda que a tua água que chega na tua casa pode estar contaminada. Eu vou dar alguns nomes para você entender aqui, para depois voltar para o metal pesado. Doenças causadas pela água contaminada de tratamentos que chegam em suas residências. A empresa é culpada? Sabesp, Samai, Casan, Corsan? Claro que não. São empresas competentes no Brasil. Só que o tratamento que ela faz é lá na estação. Ela não faz o tratamento aqui nas nossas casas. Esse tratamento é feito e é feito uma distribuição. No meio do caminho, estoura um cano, arrebenta uma rede, rompe um cano, entra sujeira, entra impureza. E olha, o que pode chegar aí? Eu vou mostrar para você o que eu vou ler aqui, ó, para você entender. Ó, esse documento aqui, ó, certo? Esse é um documento que eu vou deixar à disposição do Dr. Alex Alves para que chegue para você, tá? Então, entra lá, peça a madeira do ancião, ganha um cupom de desconto de 1.180 por 740 em 8 vezes para você poder parcelar. Você vai mandar aí no WhatsApp dele, do Dr. Alex Alves, tá? Mandar no WhatsApp 21 995 está lá, 9531 3467. Vou falar de novo, né? 21 DDD 99531 3467.
manda lá Mamadeira do Ancião e ele vai lhe mandar um cupom de desconto de 1.180. Ela fica para você nesse único lugar do Brasil. Você vai pagar R$ 740. Por que eu vou comprar essa garrafa? Qual o motivo de eu adquirir esse produto? Primeiro, você vai hidratar 7 vezes mais do que água comum. Como assim, Claudinei? Ó, vou pegar água comum aqui, ó. Água comum, água de torneira, ó, tá? Vamos fazer um teste de pH aqui para entender essas 7 vezes, ó. Então, apliquei aqui azul de bromotimol, tá? Eu vou pegar aqui, ó, essa água aqui, vou colocar aqui, ó, e vou pingar o mesmo produto, ó, vou colocar o mesmo produto. Então, lá a água foi para água alcalina. Então, vamos trocar a posição aqui, ó, só para me trazer a tabela e te mostrar o porquê 7 vezes mais. Água da torneira, água da ferramenta aí, da mamadeira do ancião, tá? pH de 11. Então, você pega o 11 e volta para trás aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele hidrata teu corpo 7 vezes mais rápido que a água comum. A água comum, ela vai demorar um trabalho para chegar até a sua célula, e muitas vezes ainda não chega. Esta água tem mais oxigênio por ser alcalina. O que é água alcalina, Claudinei? Cálcio, magnésio e potássio. São 3 minerais que entram na hidroxila e liberam o oxigênio e o hidrogênio na água. E esses componentes vão direto para o sistema mitocondrial e ele acelera o procedimento. Aí, olha só, eu vou aumentar aqui, nem vou aumentar. Aí você vai lá, tá? E você pega o líquido preto, tá? E você vai lá e faz isso aqui com o teu corpo, ó, que está alcalino, ó. Olha lá. Você joga a tua imunidade em 100 mil vezes. Por que 100 mil, Claudinei? Porque a escala é logarítmica. Olha onde foi o pH. Vou tirar um pouquinho daqui, vou pôr para cá e vamos colocar ela no pH que ela ficou, o líquido preto aí, né? 2,5. De 2,5 para 3,5 é 10. Escala logarítmica, pessoal. De 3,5 para 4,5 é 100. De 4,5 para 5,5 é 1.000. De 5,5 para 6,5 é 10 mil. De 6,5 para 7,5, 100 mil. Então, você abaixou a tua imunidade em 100 mil vezes. Não tem como você não pegar uma doença, uma infecção como essa. Ó, doenças causadas por parasita. Amebíase. O contágio se dá através de água contaminada por cisto proveniente de fezes humanas. É só você estudar aí o que eu estou falando aqui, tá? É o que está no documento. É o que eu estudo. E o Murilo vai mostrar para você aqui, ó. E não é pouco, tá? Porque eu não trouxe os livros para mostrar para você. São livros da área química, que eu estudo todo dia. Então, aqui não se pratica estudando lá só no Google, fazendo uma pergunta para o Google, né? Aqui se estuda assim, ó. Se pega um documento de faculdade, que está aqui, PNAU, tá? E a gente vai estudar o metal, para que te dê uma aula aqui, tá? Gratuita para você entender o problema iminente que este país vive, tá? Que este país vive, e o porquê de nós estar falando de metal, né? De influentes com alta carga de matéria orgânica ou patogênicos, bactérias, Claudinei, genes. deixa eu só pedir, gente, bota uma sequência de 10 importantes aí para poder forçar o algoritmo, porque quando se fala em saúde, quando se fala em algo que pode mudar a vida das pessoas, a má vontade do filisteu é gigante. Então, você que está nos assistindo, repita aí 5 vezes, 10 importante, 10 importante, 10 importante. Se você puder doar 5 centavos de real, dólar e euro, você vai nos ajudar a impulsionar o conteúdo. Isso, Margarete. Ó, repitam aí, gente. Ó, todos que estão botando, repitam 5 vezes o 10 importante, 10 importante, 10 importante, porque aí você vai forçar o algoritmo
e ele vai ter que reagir, porque ele vai ver que você está interagindo com a live e você está dizendo, cara, isso é 10, isso é importante. Então, ele vai pegar isso na memória dele e aí ele começa a fazer a entrega, gente. É surreal, mas é assim que funciona e nós temos que ter inteligência e usar a estrutura dele. Foi igual o Davi. Você sabe que Davi jogou a pedra chegou na cabeça, mas ele matou o filisteu, de fato. Tá me ouvindo aí? Agora Chegou? sim. Foi, ó, Chegou. foi só eu falar no infeliz, cortar a cabeça do infeliz, olha, ele me travou, tá certo? Mas cortem a cabeça do filisteu e levanta, gente. Levanta aí, mete 10 importante aí, mais 5 vezes cada um no mínimo. Quem puder e não tiver problema no dedo, vai metendo 10 importante para ver se a gente quebra essa barreira desse filisteu. Porque você vê que pela primeira vez nós estamos com mais like do que entrega. Isso é impossível. Já mostra o quanto o filisteu não presta. Tá certo? Gratidão aí a Mizim. Gratidão, Mizim, por estar nos ajudando aí. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Então, ó, doutor Alex, nós estávamos falando aqui, tá, de doenças causadas por parasita. Por exemplo, esquistossomose, tá? É uma doença pouco falada no Brasil, né? Mas que causa um dano pela contaminação através de contato direto com água onde há larvas provenientes de caramujo, a lesma, né? E aí, se eu não tenho uma ferramenta que me dê condição do meu corpo responder em momento exato, eu posso causar um processo inflamatório no meu corpo, tá? Vamos lá, giardíase, que seria através da barata, tá? O protozoário da barata. Se ele colocar na tua caixa d'água e a tua imunidade tiver baixa, olha o que acontece, tá? Se dá por consumo onde há larvas parasitas da Giardia lambria barata, que causa diarreia, dores, náuseas, inflamação na mucosa, inflamação no intestino, coceira no ouvido, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando o corpo está imune, o bichinho ele vai lá e fala, não, agora eu vou fazer um estrago. E, ó, vou mostrar para você. Essa água aqui, ó, era da torneira. Corrigido o oxigênio. Meu corpo começa a responder e falar, não, esse bichinho aí eu vou destruir ele. Agora, no que tem o líquido preto, não consigo mais, o meu corpo não responde, o terreno fica sem oxigênio e bactérias, fungos, germes vivem em ambiente, principalmente o câncer, se desenvolve em ambiente ácido, não ambiente alcalino. Então, o que a gente traz para você são esses resíduos. Claudinei, completa o serviço, mostra a água de bolinha e mostra o lance de oxidação da água também. Porque aí a pancada vai ser total na cabeça da galera, gente. Ó, eu vou tomar café expresso, a galera me manda água de bolinha. Eu tô para começar a fazer o sinal da cruz, gente, andar com crucifixo para poder exorcizar a água de bolinha. E o pior, pagaram uma turma para dizer que água de bolinha faz bem. Você lembra do flúor, do que fizeram com o flúor? E agora nós descobrimos o dano. Você lembra do cloro e o que pagaram para que nós acreditávamos nisso? E o ovo? E a bendita da margarina? Ok? E os embutidos, os enlatados, conservantes e o glúten? Gente, acorda, Brasil! Está na hora de você acordar, gente. Você tem que acordar. Se você não acordar, você não vai acordar. Ou pior, você pode vegetar. Olha só que doideira. Então, você abre esse cabeção. Quem está entendendo, mete aí, ó, 10 importante, 10 importante, 10 importante, para a gente quebrar esse muro desse infeliz. Ok? Vamos derrubar Jericó, gente. Derruba Jericó comigo aí. Ok? Começa a gritar Doutor 10 Alex, importante. então aqui, ó,
eu tenho uma água alcalina com pH de 11, tá? Aí eu vou lá e pego a água de bolinha, tá? Água de bolinha para quem gosta, né? E eu venho e aplico a água de bolinha aqui, ó, que tem hidróxido de carbono, que tem óxido de carbono. Então, como que isso aqui pode fazer bem para o meu corpo, ó? Olha para onde foi a qualidade de água. E aí, tá? Eu vou mostrar para você de novo, para você entender, ó. Vou pegar a água da torneira aqui, ó. Ó, ali tem a água de bolinha, tá? Aqui eu tenho água de torneira. Vou aplicar o azul de bromotimol, teste de alcalinidade, ó. Então, as duas águas ficaram iguais. Porém, a correção agora aqui, ela é perigosa, porque, ó, na água de torneira, corrigindo o problema. Na água de bolinha, ela corrige e volta lá embaixo novamente. Então, me entenda, você está colocando um processo líquido para dentro do teu terreno biológico que não tem oxigênio e que não consegue te dar vida, e ele vai levar, então, os seus órgãos aí a ter uma inflamação, a ter uma intoxicação. Veja, os testes são ao vivo. A gente não tem nada aqui que tenha colocado para fazer uma mudança. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, ó, é eliminar o processo oxidativo, que é o que chamamos de radical livre, ó. Veja, eu pego uma água de torneira, aplico Povedine, que aí qualquer um pode comprar na farmácia. Ó, isso aqui é um iodo, pessoal. É um radical livre, ó, tá? Então, quando você se machuca, né, é aplicado isso aqui. Preste atenção, ó. Vou pegar aqui, ó, água da torneira, ó. O radical livre, ele permanece. Ele não limpa o teu terreno biológico. Eu posso tomar água da torneira, ele não faz limpeza. Porém, quando eu pego a água desta ferramenta, ó, deixa eu tirar a capa aqui para você acompanhar ao vivo, ó. Olha, eu vou aplicar a água dessa ferramenta aqui e vou limpar o terreno biológico. Assim, eu quelo o metal, eu quelo o radical livre e excreto na minha urina, limpando o terreno biológico, me dando um processo de respiração anaeróbica e eliminando, doutor Alex, esse procedimento, ó, que é a água poluída, o que ele causa no terreno biológico? A neurotoxicidade, a inflamação e as doenças degenerativas. Quando eu uso a água da Aqua, esta ferramenta, água purificada, antioxidante, que eu mostrei para você agora, tá? Anti-inflamatória, que é a água alcalina com hidrogênio molecular, e uma melhora no sistema conectiva. E aí, isso aqui é tudo estudo aberto para você entender, ó, que o procedimento da toxicidade de metal pesado, chamado mercúrio, chumbo e cádmio, ele pode me trazer problemas de inativação das enzimas e alterações em proteínas estruturais e de transporte, que é a que leva a condução dos alimentos até a mitocôndria, para que a mitocôndria possa alimentar, então, as minhas células. Só que ela não tem alimento nenhum. Teu corpo está passando fome, é o que chamamos de fome oculta. Cara, eu estou com muita fome, vou tomar café, vou comer alguma coisa, comer uma bolacha, sabe? Mas eu não lembro que eu tenho que tomar água. A fome não é de comida, a fome é de sede, mas uma água que compõe minerais essenciais, tá? Ó, o aumento da permeabilidade da membrana celular. Ela aumenta essa permeabilidade celular e ela não consegue conduzir elétrons. É o que chamamos aqui de condutividade. Então, nós temos a liga, né? Ela se liga-se em grupos carboxilo, amida, amina e fosfórilo, tá? Maior toxicidade, me deixando mais velho, mais cansado, mais enrugado, né? Infelizmente, gente, o mundo passa por um projeto que não existe um colegial que me explique isso com calma. Afeta a barreira hematoencefálica e a síntese das proteínas. Ela elimina o procedimento, como você viu aqui, através de um procedimento muito claro.
O mercúrio causa dano celular e metabólico. Não adianta, ele destrói uma célula normal, traz os radicais livres, que é o que eu acabei de mostrar para você aqui, e tira o oxigênio, trazendo a célula com um estresse oxidativo. Fica nervoso, fica irritado, fica aborrecido, perde as suas condutividades, perde o sistema de respiração anaeróbica, e aí, meu amigo, tudo vai errado. Então, quando desenvolvemos esse projeto da Aqua Purificador na pandemia, em 2020, a gente vem trazendo há 6 anos agora, né? Não mais 5, mas há 6 anos, projeto que pode mudar o comportamento do teu corpo, da tua vida, da tua alma, do teu espírito. Não estamos falando aqui, gente, de milagre. Nós estamos falando de trabalho de limpeza do terreno biológico. Interfere na replicação do DNA e na atividade polimerase. Então, veja, nós estamos falando de altera a transmissão sináptica e rompe as membranas biológicas. Você perde o teu terreno biológico. Nós estamos falando que ele desregula o sistema imunitário e da homeostase do cálcio que acabamos de falar aqui, que eu não tenho nem como te falar para você, porque eu preparei um material maravilhoso, mas não vai dar tempo, porque o que eu tenho para te mostrar aqui é visível, é algo laboratorial. Então, a gente não está trazendo uma imagem para te vender um produto. Eu quero que você entenda, comprou. Olha, Claudinei, isso aqui não presta, eu devolvo o teu dinheiro. Se isso aqui não resolver para você, que é lá o cloro, o flúor, o metal pesado, eliminar uma bactéria, um fungo, um germes, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, doenças causadas por vírus, tá? Que quando o teu terreno biológico está morto, tá aqui dentro, ó, o bichinho, se ele se esbanja, ele faz festa. Olha só, hepatite viral tipo A e poliomielite. O contágio se dá ao consumo ou banho com água contendo urina e fezes humanas. Se você pegar a sua conta d'água e olhar lá, vai estar assim, ó, Escherichia coli, Escherichia coli, cocô, fezes. Se você pegar um cano estourado, você pode pegar uma urina de um rato, de um cachorro, de um gato, de um bicho silvestre, porque quando chove, dá as enchentes, como deu ontem em Curitiba, que alagou tudo, tudo que é ponto baixo foi alagado, carro sendo carregado. Gente, ali está tudo misturado. É esgoto, é lixo hospitalar, é lixo de empresa, é metal pesado. E é só porque você não quer entender. Porque se você olhar essas condições que aqui estou falando, essa água ela vai ser captada e devolvida para você. Uma boa parte do material, como xenoestrógenos, como fármacos, como metais, como PFA, tá? Que é um metal que está aqui, ó. E aí você pode estudar aí na sua casa. Ó, PFAs. Isso aqui é um estudo que única empresa que dá aula disso, Aqua Purificador, tá? Que dá aula mesmo, explica que é 9.700 toxinas sintéticas chegando na água de consumo para você. E isso aqui vai causar um dano no teu corpo. Então, quando falamos desse procedimento, ela decreta a glutationa, que é o COD, que catalisa o seu sistema, né? Catalisa a glutationa, periodase e estresse oxidativo vira intenso no teu corpo. Vira uma pessoa irritada, brava, nervosa, tudo dá errado, nada dá certo. Aí coloca a culpa onde? Ou coloca a culpa em Deus, né? Porque Deus não olha para a gente, Deus não faz nada. Gente, nós estamos oxidados. Nós não conseguimos ter momentos de paz para resolver coisas simples. Você está dirigindo o teu carro, só porque o cara parou perto de você e está te olhando, já é um problema para você xingar o cara. Isso é problema, gente, de oxidação. Então, ó, a gente vai falar aqui um pouquinho do mercúrio e as consequências finais. HgCl2 causa despolarização mitocondrial e o aumento do H2O2 que está na água de bolinha. Então, se isso para você não é uma aula importante para ser compartilhado, e não só para dizer assim, ah, ele colocou tudo lá, eu quero vender a garrafa, porque eu sei que se você comprar, vai mudar a sua vida. A minha, com 54 anos, isso aqui para mim é um dos maiores hobbies da minha vida.
é desenvolver um projeto como foi desenvolvido, patentear, registrar e entregar em suas mãos um laudo que está aqui, ó, e qualquer um pode ter acesso a esse laudo, porque o doutor Alex, quando você chamar ele lá, está no WhatsApp dele, ele manda um laudo para você de 67 páginas, totalmente aprovada em todos os quesitos, principalmente elimina a toxoplasmose, que é um dos parasitas mais complicados da face da Terra, que causa epilepsia, que causa esquizofrenia, e você pode estar sendo tratado com uma ferramenta do ancião. Então, hoje para você, um desconto, tá? Muito bom, porque você não paga 1.180, você paga 740 usando lá, DR Alex Alves, no cupom de desconto que ele manda para você no WhatsApp aí, 21995313467, né? Para a gente não esquecer o final aí, tá? Então, ó, deixa eu dar sequência para você. Os problemas de cálcio mitocondrial aumenta ainda mais quando o estresse oxidativo aumenta. O que é um estresse oxidativo? Terreno biológico sem oxigênio. Um terreno que eu pego a água aqui, ó, água de torneira, ó, presta atenção, gente. Aqui, ó, azul de bromotimol, de novo, ó. Esta água não tem oxigênio, é por isso que ela ficou verde, ó. Então, isso aqui é um terreno oxidativo. Então, é quando damos lá o dano renal com formação de radicais livres, que é a peroxidação lipídica. É só você pegar a aula de hoje aqui, que isso aqui não é uma live apenas, é uma aula que nós nunca vamos ter numa escola. Mostra para o teu filho, para a tua filha, que esse líquido aqui pode causar um dano no corpo dele, tá? E isso agora está entrando em redes sociais, gente. Está entrando em redes sociais, está aqui, ó. Eu tirei hoje, tá? Tirei uma cópia hoje, ó, de uma rede social, está aqui, ó. Uma pessoa fazendo o consumo do líquido preto e ela diz assim, ó, adoçantes artificiais fazem o seu cérebro envelhecer 62% mais rápido, alerta estudo. Não sou eu que estou falando, está aqui. Então, são matérias que estão ao vivo, a olho nu, não tem mais o que esconder. Então, ó, nós pegamos esse procedimento mitocondrial que está aqui, que você acompanha, tá? Que é um processo da mitocôndria, a matriz mitocondrial, tá? As membranas, que são as laterais, que tem os tentões ali, né? Que ele vai diminuindo, tu vai envelhecendo. E por que ele envelhece? Porque não tem oxigênio. Você tem que ter uma ferramenta na tua mão, ó, chacoalhou, aplicou, está lá o oxigênio, ó, ao vivo e a cor para você. Você vai tomar oxigênio natural, não é químico, não usa eletricidade, não tem engano. Você vai vendo isso mudando automaticamente na sua vida, ganhando vida ao teu terreno biológico. Então, ó, na maior parte aqui, deixa eu voltar aqui, ó, chumbo, PB, na tabela periódica, tá? As características gerais. Então, um dos metais mais antigos sendo utilizado pelo ser humano. 2000 antes de Cristo, já utilizava o chumbo na infusão da prata, que estavam tirando a prata. Então, estima-se que lá o corpo humano começou a ter problemas graves a partir daí. Exposição comum, água do chumbo, tá? Nós estamos falando de água, que você se expõe o teu corpo ao chumbo. Ar contaminado, o ar que você respira. Então, esta ferramenta consegue desintoxicar o teu corpo só utilizando os minerais essenciais. Claudinei, como que ela desintoxica? Assim, ó. Olha, aqui, ó. Eu pego uma água de torneira que tem um metal pesado, aqui não é a alcalinidade, aqui é a composição mercurial e chumbo e cádmio. Ó, a água ficou amarela porque tem metal pesado na circulação sanguínea. Eu venho aqui, aplico a minha ferramenta e eu limpo como você limpa na hora que você vai tomar um banho, para tirar o suor, para tirar a poeira, para tirar a sujeira do corpo. Aqui eu estou limpando, lavando o meu terreno biológico por dentro, deixando ele limpinho, saudável, bonito, cheiroso. E aí, quem que se enriquece com tudo isso? Cérebro. Porque a tua pineal, se estiver inflamada, vai tudo para água abaixo. Então, ó,
Crianças são as mais afetadas. Riscos aumentam, né, com o PB, que é a partícula de chumbo, no sistema sanguíneo. Então, isto aqui, gente, era um ferro lindo e bonito. Após passar água de torneira, o terreno que aqui está, que você acompanha, enferrujou. Está totalmente enferrujado. Então, o chumbo, a ação do organismo, atua como inibidor metabólico, inativando as enzimas essenciais, prestem atenção, acumulativo, ele não sai na urina e não sai no suor. Ele fica no teu corpo causando danos, como dermatologia, problemas básicos, né? Então, a base, né, interfere na estabilidade da cromatina e na reparação do teu DNA, associado às carcinogênias, né? São os problemas de câncer no esôfago, né? No intestino. Então, hoje, esta aula de hoje que eu deixo aqui, doutor Alex, é para entender que essa ferramenta que aqui nos traz, na oportunidade que nos dá para colocar aqui nas suas redes sociais, é que você possa compartilhar essa live com a maior parte de pessoas possível, porque você tem condição ainda de, no momento de guerra, de problema iminente que nós estamos vivendo neste mundo, você ter uma ferramenta para poder se socorrer. Porque não é explodir a guerra e eu não ter onde pegar. Aqui você pode colocar água de torneira, de mina, né, uma água de poço, chacoalhou, ela está pronta para consumo. Ela tem eficiência bacteriológica, bactericida, ela traz os minerais essenciais, ela quebra o radical livre e ela te auxilia na hidratação e na oxigenação do teu corpo. Então, venha você também fazer parte desta família, venha você se hidratar mais. Palavra do Dr. Alex. Meu amigo, só faltou o THMS no filtro de barro e a caixa d'água e as cisternas. Por quê? Nós estamos no meio de um verão complicado, muitos de nós estão indo, né, para passar férias ou o carnaval agora, alugamos uma casa, a gente não viu a caixa d'água, a gente não viu a cisterna, aí tem um filtro de barro lá na casa, já chega com sede, vai direto ali no filtro de barro. Quais são os riscos hoje da caixa d'água, da cisterna e do filtro de barro? Doutor Alex, quando falamos de cisterna, eu vou até usar aqui a caixa de barro, a caixa de água que compõe ali, desculpa aqui, né? Falei caixa de barro, mas hoje os componentes que a gente fala de THMS é muito pouco falado no mundo, não é no Brasil não, tá? Porque quando a gente mostra algumas imagens, né, como vai ser mostrado aqui, ó, eu vou pegar e voltar aqui, eu estava dando aula hoje disso, tá? Aqui, ó, as composições, tá, de uma caixa d'água antiga, doutor Alex, como essa aqui, que era de amianto. Isso aqui deve ser excluído, tirado do procedimento de uso. Por quê, Claudinei? Porque ela entra em decomposição. Ela gera, quando o cloro atua em cima da matéria orgânica, por ele ter mercúrio nessa borra, nessa ogleia que aqui está, ó, tá? Então, a caixa d'água deve ser feita a limpeza de 3 em 3 meses, para que se faça a limpeza 4 vezes ao ano, para tirar esse barro, lodo, limo, ferrugem que está aqui. Essa sujeira, quando o cloro age em cima, e eu vou mostrar para você ao vivo aqui, ó, vou pegar a água da torneira, vou colocar aqui, vou deixar essa água aqui reservada e vou pôr a outra água aqui, ó. Preste atenção no que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar minha mão dentro da água. Vou chacoalhar aqui. Ó, alguns segundos se passaram. E agora, nós vamos fazer aqui um teste, ó, de THMS, ó. O mesmo produto colocado nos 2 copos, tá? Um tem mercúrio. O mercúrio está na minha mão. Então, no teu banho, na tua alimentação, na tua refeição, certo? Quando você aplica, e ó, o produto ele está aqui, ó. Olha, tá aí, ó. Coloquei água da torneira, amarelou. Então, quando falamos de cloro chegando em cima da matéria orgânica, acima do barro, terra, limo, ferrugem, ele se torna uma matéria em decomposição, matéria orgânica.
o cloro age em cima da matéria orgânica e forma THMS, trialometano, que é uma célula carcinogênica. Um outro problema é o seguinte: mas eu não tenho mais essa caixa d'água, né? Aqui eu tenho um pombo, né, que está sentado em cima da boia, porque tem pessoas que ainda têm a caixa d'água, doutor Alex, e ela não está fechada. Para estar tudo certo. Claro que não está tudo certo. Olha, insetos cartilaginosos pode causar dano na tua vida que você nunca imaginou. Se eu pegar uma barata que entra pelo cano ladrão, a barata coloca um protozoário chamado de Aedes alambre, acabei de falar aqui, que causa dores, náuseas, inflamação na mucosa, inflamação no intestino, né, e causa um dano. Então, se eu pegar o pombo, esse pombo comum, e ele cagar na água que eu estou Você, tomando... hein, Claudinei, você sabe que nós perdemos um amigo, que foi o doutor Jimmy, por infecção intestinal, né? Tem condição. Dezembro, dezembro perdemos o Jimmy, ele sai do Brasil, tenta ser socorrido nos Estados Unidos, em menos de 3 dias ele está morto. A infecção que nós temos hoje relacionada à água mata mais de 5 milhões de pessoas por ano, tá? Isso é estatística da ONU, tá aqui, ó. Eu vou mostrar para quem... Vamos ver se dá para nós mostrar aqui, doutor Alex, essa informação, que ela é muito importante, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar a imagem, hein, Murilo? Faz favor. Puxa a imagem para nós, ó. Essa informação aqui, ó, se você conhece a água que a sua família bebe. Eu vou ler a matéria para você aqui, ó, da seguinte forma. Quando você bebe um copo de água, né, é impossível imaginar que pode estar tomando, né, aparentemente cristalina, que é a que mostramos aqui, tá? Sem gosto, sem cheiro, muitas vezes, pode trazer diversos tipos de contaminação. De acordo com os dados da pesquisa da ONU, aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem por ano. Na maioria, crianças com menos de 1 ano, tá? 65% das internações no Brasil estão relacionadas com o uso de água de torneira. Quando nós falamos nessa base aqui, ó, da onde veio a sujeira? Foi a empresa que trata a água que sujou? Claro que não. Isso aqui é tubulação quebrada, arrebentada, mal aplicado lá, entra a sujeira e bate na tua caixa d'água. Fungo, germes, bactérias, né? Então, ó, a gente vai fazer aqui uma amostra para você entender. Lá tem barata que a gente bateu aí, tá? Rato, lesma que pode subir lá, entrar na tua caixa d'água e trazer aí, né, uma poliomielite, uma hepatite. A hepatite mata 500 vezes mais do que a AIDS no mundo. Então, ó, quando falamos desta caixa d'água aqui, ó, doutor Alex, que é a nova, ela é uma caixa de água de plástico. Perfeito. Essa deve ser colocada em casa, só que a sujeira que está aqui não deve se acumular. Então, se fazer a limpeza de 3 em 3 vezes, para que não haja o THMS trialometano pela decomposição da matéria orgânica em cima do mercúrio, cloro. Tá? Então, vamos lá. O Hein, problema está na Claudinei, caixa plástica. Claudinei, peraí, Gelene, você passa por zap o 21 995 31 34 67, que eu mando o link direto com o cupom de desconto, tá bom? Por isso que tem que pedir no zap, no 21 o 995 31 34 67, e aí a gente manda o acesso direto, tá bom? Ó, Vai lá. pessoal, para quem nos assiste, se entrar direto para comprar no nosso site, que é Aqua Purificadores, ou Purificadores, né? Aqua Purificadores, tá? Você vai pagar 1.180, é o preço da garrafa em 8 vezes, tá? Se você colocar o cupom de desconto do Dr. Alex Alves, que é DR Alex Alves, tudo junto, DR Alex Alves, tudo junto, você vai comprar essa ferramenta aqui, ó, por R$ 740 em 8 vezes. Então, é um produto para testar? Não, ele já está testado, está aqui, mostrei para você, ó, dentro de laudo. Então, o produto não precisa ser testado, ele foi testado pelo Inmetro. Quando você for usar a água desta garrafa, você vai começar a ver o procedimento melhorado no teu sono, no teu dia a dia, na tua respiração anaeróbica, nos problemas iminentes que tinha e não vai ter mais, né? Então, não estamos falando de milagre, nós estamos falando de tratamento. Agora, deixa eu explicar aqui, ó. A caixa de água plástica é um derivado do petróleo. Aí,
ela deve ser colocada embaixo do telhado, para que ela fique coberta. O cara vai lá e coloca a caixa d'água para o lado de fora, pegando o sol de 30, 40 graus Celsius. Ela vai aquecer e liberar xenoestrógenos, hormônio feminino. Todo cuidado, gente, é pouco quando se fala de um produto que vai ser ingerido. Nós vamos consumir, nós vamos tomar. Então, a caixa d'água, ela deve ser coberta em qualquer posição. Cubra para que fique ela fresquinha, para que não pegue sol. Limpe ela de 3 em 3 meses para que não fique sujeira, para que não venha entre barro, lodo, limo. E quando falamos de barro, doutor Alex, a gente vem para o filtro de barro. O filtro ele foi desenvolvido em 1970, que era um produto para tirar o barro, sujeira da água, porque a água não tinha cloro, não tinha produto químico lá. Em 1970, era muito pouca química colocada. Só que quando eu pego a água clorada, essa água amarelada aqui, e coloco dentro do filtro de barro, o barro ele é poroso. O barro ele absorve o mercúrio e gera o THMS, trialometano. E a vela que estão ali, ela foi desenvolvida para tirar algumas bactérias, foi desenvolvida para tirar o barro, que é essa sujeira que está na caixa d'água. Mas ele não foi desenvolvido para eliminar metal pesado, agrotóxicos, os insumos agrícolas aí, né? Não foi desenvolvido para essa finalidade. Quando nós aplicamos uma ferramenta que elimina e quela os insumos, os metais, o flúor. Tá? Então, da onde vem o flúor, por exemplo? Então, o flúor ele é um derivado do fosfato, que a mineradora tira para fabricar fertilizante. O fluoreto deve ser aplicado ácido flucílico e silicofluoreto de sódio, e ele evapora, captura ele, coloca na água para tomar, mas fabrica dele 9.700 toxinas sintéticas. Estude um pouquinho, avalie um pouquinho e melhore a sua qualidade de vida. Venha conosco. Obrigado aí, meu amigo. Marli, você tem desconto lá no site. Entra no site e o mineral, ó, em média, para trocar com o quê? 12 meses? Ó, essa composição ela foi desenvolvida para 1.000 litros de água. Tá? Então, ela vai trabalhar dentro de 1.000 litros d'água. Pode ser que em menos de um ano? Pode. Uma pessoa tomando mais de 4 litros de água por dia, vezes 365 dias, ela vai dar 8 meses, então trocaria. Mas ela é para um ano, tá? Uma pessoa, por exemplo, eu tenho 80 quilos, então 0,03, isso é clínico, gente. Clínico, 0,03 vezes 80 quilos. Tá? Dá 2,4 litros de água por dia. É o que eu tenho que tomar. Eu divido esses 2,4 litros por 12 horas. Cada 2 horas, 200 ml de água. Eu pego 2,4 vezes, tá? 365 dias, dá 840 litros de água aproximadamente. Então, se eu tomar a quantidade de água diária que meu corpo precisa, ela demora 1 ano e 2, 3 meses para me trocar o mineral. Mas se eu tomar 3 litros de água por dia, tem que trocar uma vez por ano. Então, no meu site, 480, com o cupom de desconto Dr. Alex Alves, 389, para um ano. Tá? Então, você pode comprar a tua garrafa e ainda pode pegar com desconto o mineral para daqui mais um ano. Tá? E por que Ó, tem que ter 2 garrafas, Claudinei? Qual a vamos lá. ideia das... Vamos lá. Ó, vou aplicar 2 garrafas aqui, tá? Uma é esportiva, tá? Essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é esportiva, essa aqui é a nossa tradicional, tá? 2 garrafas. Uma é clínica e a outra é subclínico. O que é subclínico? Doença que já se alojou no teu corpo mais que 5 anos. Ácido úrico, artrose, artrite, asma, angústia, anemia, bronquite, colesterol, cálculo renal, cansaço físico, mental, cãibra, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, infecção renal, Pressão alta. pressão alta. Aqui é crônico, subclínico. Então, ó, uma garrafa, eu vou tomar água de 2 em 2 horas, desintoxicar e desinflamar. Clínico. Subclínico, deixa a água por 12 horas e em jejum, 500 ml de água antes de sair de casa, antes de escovar o dente. Tá? Antes de tomar o de jejum, antes de fazer o café, 500 ml de água. Enche a garrafa de novo, chacoalha, coloca lá do ladinho da cama
E à noite, antes de dormir, 2 horas antes de dormir, toma 500 ml de água, tá? Por que 2 horas, Claudinei? Porque o corpo vai excretar, você vai ter que urinar, para não ter que levantar de madrugada, não ter que levantar de noite. Então, 2 horas antes de ir dormir, toma 500 ml. Enche a garrafa de novo, deixa lá por 12 horas. E essa aqui é clínica, para você carregar com você o dia todo. Academia, caminhada, teu trabalho, de 2 em 2 horas, ó, faz isso aqui, ó. 2 galões d'água, você bochecha a água na boca, porque ela vai abrir as enzimas cerebral e vai direto para a pineal. Ela vai desinflamar o processo pineal através do hidrogênio e do oxigênio. Nas enzimas laterais, do ladinho da orelha aqui, ó, entra essa oxigenação e ela desinflama a sua pineal, levando então a oxigenação direto para o pé. E aí, os 2 coração, que é as panturrilhas, ó, panturrilha, vai devolver o sangue oxigenado para o linfático. E aí, meu amigo, só alegria. Meus amigos, gratidão aí, Murilo, gratidão para você, Claudinei, um abraço aí na Turma Aqua. Você manda mamadeira, gente, agora, zap 21 995 31 34 67, zap 21 995 31 34 67. Eu vou pedir que você compartilhe essa live com todo mundo, todos os grupos de zap que você está. É importante a galera saber disso, porque nós vamos pegar uma treta, ok? Nós estamos em contagem regressiva para uma treta. Ouça o que eu estou dizendo, hein? E essa parada faz parte do protocolo TIC para poder lhe ajudar a enfrentar a treta. Hoje você entrega para fora do Brasil também, não é isso, Cláudio? Sim, qualquer lugar do mundo, doutor Alex. Pode ligar aí, mandar no seu WhatsApp e coloca aí internacional. Você manda o contato, a gente vai falar com a pessoa e mandar para qualquer lugar do mundo, tá? Japão, Canadá, França, Itália, Índia, Dubai, como já foi, né? Já chegou nesses locais. Hoje nós temos aí 15 a 20 dias para estar chegando aí na área do exterior. Ok. Minha gente, estou aguardando vocês aí. Obrigado, Claudinei. Um abração, hein? Tchau, tchau. Tchau.